Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Meninos e meninas, hoje nós vamos estudar sobre Renascimento e Humanismo. Para isso, pegue o seu livro de história, abre lá no capítulo número 4, página 88 e vamos começar os nossos estudos. É muito importante que você esteja com o seu material em mãos, ok? Eu vou explicar esse conteúdo de forma bem pausada. Então, você precisa estar com o seu material para estar acompanhando tudo que eu passar aqui, tá bom? Vai fazendo anotações, vai marcando as partes mais relevantes, que eu tenho certeza que você vai compreender bem esse conteúdo, porque ele é bem fácil, bem bacana, ok? Então, vamos lá? Página 88. Lá na página 88 vai ter o contexto, ou seja, vai explicar quais foram as situações que levaram ao aparecimento do Renascimento, ok? Então, quando eu começar a explicar aqui, quando a gente começar a fazer a leitura, você vai perceber que você já estudou isso. Então, eu não estou repetindo aquilo que você já estudou. Eu estou voltando para que você entenda como que surgiu o Renascimento, ok? Então, vamos lá. Bom, nós já estudamos, né, que a partir do século XI, a Europa, ela passou por uma série de mudanças. Mas que mudanças foram essas? A primeira grande mudança foi a introdução de novas técnicas no campo, ok? Houve inovações tecnológicas no campo. Com essas inovações tecnológicas, houve o aumento da produção de alimentos. Então, olha só, relembrando, com inovações tecnológicas, com a introdução de novas técnicas no que se refere ao plantio, houve um grande aumento no que se refere à produção de alimentos, ok? Então, essas são as primeiras grandes mudanças aí no século XI. Com essa grande produção de alimentos, as pessoas começaram a viver mais. Vivendo mais, as pessoas começaram também a ter mais filhos. Então, consequentemente, houve um crescimento da população. A população cresceu. A população cresceu. Tá vendo que um fato leva ao outro? Um fato se liga ao outro. Então, aí nós temos agora uma população maior. Houve o crescimento da população. Com o crescimento da população, há também o crescimento das cidades. Muitas pessoas vão para as cidades. Elas começam a morar na parte urbana, deixam o campo e vão para as cidades. Com o aumento das cidades, há também, consequentemente, o aumento do comércio. Relembrando, nós já estudamos isso, nós estamos fazendo uma contextualização daquilo que levou ao aparecimento do Renascimento, ok? Então, tudo isso que eu tô falando tá aqui na página 88. Então, tem o crescimento da população, as pessoas têm mais filhos, tem aí o crescimento das cidades, o crescimento do comércio, a introdução de feiras. Nós temos aí também as casas bancárias que começam a surgir, os banqueiros, os mercadores circulando pelas cidades. Então, essas são as principais mudanças no século XI. Com todas essas mudanças, começa a haver também uma mudança no pensamento das pessoas, na forma como elas pensavam, ok? Então, esse é o ponto crucial aí, o pensamento delas começou a mudar. A burguesia, a classe social burguesia, ela também começou a aparecer mais. Quem são os burgueses? São os mercadores, os banqueiros e também donos de navios, porque naquela época o transporte mais utilizado aí para levar mercadorias a longas distâncias era o navio. Então, quem era proprietário desses navios eram pessoas com bastante dinheiro e bastante influência. Então, esses donos desses navios, eles também entram aqui na classe da burguesia. Então, os banqueiros, os donos dos navios e os mercadores, eles são os burgueses. Então, essa classe, ela vai ascender, ela vai subir de nível, digamos assim, ela vai ter uma grande importância aí no século XI, ok? Uma grande importância. E são exatamente esses burgueses
que começam a mudar o pensamento. Lembra que eu falei que vai ter uma mudança de pensamento? Vai ter uma mudança na mentalidade das pessoas? Porque, pessoal, na Idade Média, a mentalidade das pessoas era muito ligada ao quê? À igreja, às questões religiosas. Então, a partir de agora, lembrando que nós já estamos saindo da Idade Média, nós estamos entrando na Idade Moderna, a partir de agora, a cabeça das pessoas, a mentalidade delas, não vai ser mais tão ligada à igreja. É claro que vai ter ainda um grande valor às questões religiosas, mas não tanto mais quanto antes. Então, agora outras coisas vão ter mais valor, outras coisas vão ser valorizadas, não só as que estão ligadas à igreja. E o aumento das cidades, o revigoramento do comércio, o crescimento da população, a ascensão da burguesia, que são esses comerciantes, os banqueiros, os donos dos navios, tudo isso faz com que essa mentalidade mude, ok? Então, esse é o contexto do Renascimento. O Renascimento, ele surge a partir dessas mudanças que ocorreram na Idade Média, no fim da Idade Média, no século XI, e também por conta da ascensão da burguesia, ok? Tranquilo até aqui? Então, no finalzinho, no último parágrafo, tá? Eu quero que vocês vão até lá. Diz assim, ó, que essas mudanças que estavam ocorrendo no século XI, elas inspiraram uma nova visão de mundo, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Uma nova mentalidade surgiu. A forma de ver o mundo, né, de ver as coisas, ela mudou. Não era mais uma questão apenas religiosa. E é nesse sentido, é nesse contexto que o Renascimento surge. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, com todas essas mudanças, recapitulando o que eu falei aqui, com todas essas mudanças que estavam ocorrendo na Europa durante o fim da Idade Média, no século XI, o Renascimento ele surge. Então, o Renascimento ele é uma nova visão, uma nova forma de ver as coisas, uma forma não religiosa. Então, vamos definir agora o que é o Renascimento? Tá aí no final do último parágrafo, tá? Renascimento é um movimento cultural. O Renascimento é um movimento cultural, tá? Bastante intenso, que ele começou mais precisamente a partir do século XV, com as grandes navegações, onde o comércio marítimo ele estava bastante intenso. Lembrando a você que essas mudanças, elas começaram no século XI e elas vão até o século XV. Então, o Renascimento ele vai ganhar força aí no século XV. E vai dizer o seguinte, que ele começou nas cidades italianas, ok? E ele se propagou pela Europa. Muito importante isso daqui, ó. O Renascimento, ele começou nas cidades italianas, mas ele não é focado somente nas cidades italianas. Ele se espalhou para outros lugares, ok? Então, a gente não pode dizer que o Renascimento, ele é exclusivo da Europa, que ele ficou somente nas cidades italianas, tá bom? Ele começou lá, mas ele não é exclusivo apenas dessa região. Pessoal, aqui na página 90 tem as principais características do Renascimento. De forma bem simplificada, vamos falar sobre cada um deles, ok? Então, o primeiro pontinho aí, a primeira característica que nós vamos falar é a valorização da cultura greco-romana. Pessoal, tudo aquilo que era ligado à cultura tanto dos gregos quanto a dos romanos era algo bastante valorizado, que tinha bastante valor no que diz respeito aos renascentistas. Renascentista é aquele ligado ao movimento Renascimento, ok? Então, os renascentistas, eles valorizavam bastante a cultura dos gregos e a cultura dos romanos, tá bom? O segundo pontinho aí é o antropocentrismo. Pessoal, aqui agora, no Renascimento, nós estamos vivenciando a Idade Moderna. A Idade Moderna. Antes da Idade Moderna, nós temos a Idade Média. Na Idade Média, Deus estava no centro de tudo. Até porque a Igreja Católica era um grande centro de poder e ela, digamos assim, influenciava a forma de viver das pessoas, a mentalidade das pessoas. Então, Deus, as questões religiosas, elas estavam no centro de tudo. Aqui no Renascimento, com o antropocentrismo, não é mais Deus que está no centro de tudo, mas sim o homem.
O homem, ele passa a ser o centro do universo, ok? Então, o homem, ele é um ser virtuoso, dono do seu próprio destino. Na Idade Média, Deus é que era o dono do destino das pessoas. Essa era a visão que era passada durante a Idade Média. Já no início da Idade Moderna, com o Renascimento, essa visão muda. Com o Renascimento. Agora, há o antropocentrismo, que é o homem está no centro de tudo. O homem é virtuoso e ele é dono do seu próprio destino. O homem decide aquilo que ele quer fazer, ok? Então, esse é o antropocentrismo. Quando Deus está no centro de tudo, que é aquela visão lá da Idade Média, é chamada de teocentrismo. Então, olha só. Teocentrismo é a visão onde Deus está no centro. Ele é dono do nosso destino. Já o antropocentrismo é a visão renascentista, que diz que o homem está no centro de tudo e que ele é virtuoso e que ele é dono do seu destino, ok? Então, esse é o segundo ponto, a segunda característica. A terceira característica é o individualismo. Olha, atualmente a palavra individualismo, tô lendo o que tá aqui no livro, tá bom? Então vai acompanhando aí comigo. Ela é usada muitas vezes como sinônimo de egoísmo, como uma pessoa egoísta, aquela que não gosta de se envolver com os outros, que não gosta de ajudar, que, enfim, individual, que ela gosta, que ela se importa só com ela mesma, ok? Mas lá, durante a Idade Moderna, durante o Renascimento, não tinha não tinha esse significado, tá bom? Tinha outro significado, que esse individualismo é de que o homem, ele era tão criativo, tão virtuoso, de que ele não precisava de mais nada. Ele precisava só do seu talento, ele precisava só da sua criatividade. Então, individualismo aí é para que esse homem, ele valorize a sua criatividade, para que ele valorize a sua individualidade, para que ele valorizasse aquilo que ele tinha de melhor. Pessoal, o quarto pontinho aí, ó, quarto e último ponto, refere-se à nova visão do tempo que os renascentistas tinham. Porque durante a Idade Média, o tempo ele deveria ser voltado a Deus. O tempo que você tinha, ele tinha que ser voltado totalmente a Deus. Já os renascentistas não pensavam dessa forma. Para eles, o tempo agora não era mais de Deus, e sim do próprio homem. Esse tempo ele deveria ser gasto com outras coisas, no que se refere ao homem, não a Deus. Em que coisas seriam essas? Ele deveria usar o tempo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer. Claro, se isso fosse o seu desejo. Os renascentistas, eles defendem a liberdade individual, ou seja, o homem tem liberdade para fazer aquilo que ele deseja. Então, as principais características são aqui: a valorização do passado greco-romano, o antropocentrismo, o individualismo, é essa nova visão do tempo, aonde o tempo não é mais de Deus, mas sim do próprio homem, ok? Agora nós vamos falar sobre humanismo, tá lá na página 91 do livro de vocês, dando sequência aí, tá bom? O humanismo, pessoal, ele se baseou bastante em obras clássicas de gregos e romanos, tá? Então a cultura greco-romana, ela foi bastante utilizada aí por humanistas na criação dessa nova visão de mundo. Ora, nova visão de mundo? Isso mesmo, era isso que os humanistas queriam. Eles queriam criar uma nova mentalidade, uma nova cultura, uma nova visão de mundo. Tudo isso baseado na cultura greco-romana, tá bom? Então era isso aí que os humanistas queriam. O homem, claro, estaria no centro e a razão também, tá certo? Então, no primeiro parágrafo aí, vai falar exatamente isso. Vai dizer que os humanistas, as pessoas que defendiam o humanismo, elas propunham a utilização de obras de autores clássicos gregos e romanos para construir aí essa nova forma de conhecimento, construir essa nova visão de mundo. No segundo parágrafo, vai dizer também, que eu já disse, que eles buscavam construir uma nova cultura, uma cultura que não fosse mais ligada às questões religiosas, tá certo? Eles se opunham à igreja,
eles se opunham àquilo que a igreja dizia, tá certo? Os humanistas, eles desafiavam aquilo que a igreja dizia e propunham que a razão deveria ser valorizada e não a religião. Isso aí eu estou explicando o que os humanistas pensavam, tá, pessoal? Lá, a partir do século XV, ok? No último parágrafo aí da página 91, vai dizer que os humanistas, eles rejeitavam a cultura que foi criada durante a Idade Média, ok? Eles rejeitavam, eles não gostavam dessa cultura, achavam que ela não era importante, que ela não era válida. Isso não quer dizer que eles eram ateus, viu? Isso não quer dizer que eles não acreditavam em Deus. Muitos humanistas acreditavam em Deus, não eram ateus. Eles só não concordavam com a forma com que a igreja se colocava, eles não concordavam com aquela cultura. Ora, lembra que durante a Idade Média, a gente disse que ela era uma idade de trevas, que não teve muito desenvolvimento científico, que não teve, digamos assim, uma liberdade. Então, eles criticavam exatamente isso. Eles queriam mais liberdade, eles queriam a valorização da razão. Então, inclusive, muitos humanistas ajudaram a desenvolver a área da matemática, a área da filosofia, a área da história, tá? Então, eles contribuíram muito para a formação dessas áreas científicas, exatamente por rejeitar aí as ideias que a igreja propunha e valorizar a razão, né? Eles tinham o hábito aí de valorizar o indivíduo, a sua liberdade, as suas criações, a sua criatividade. Pessoal, fazendo um resumão aqui agora, tá? O Renascimento, ele surge a partir do século XV, ok? Mas antes do século XV, a partir do século XI, começa aí uma série de mudanças na Europa e essas mudanças fizeram com que o Renascimento aparecesse aí no século XV, tá bom? O Renascimento é um movimento cultural, mas que influenciou em vários outros setores, tanto na questão política, quanto econômica, quanto social. O Renascimento ele tem características bem fortes, o antropocentrismo, também tem a valorização da cultura greco-romana, o individualismo, uma nova noção de tempo. Os renascentistas, juntamente com os humanistas, eles tentaram, né, trazer aí uma nova visão de mundo, uma nova forma de pensar a vida, uma nova mentalidade, tá? Eles eram contrários às ideias da igreja, isso não quer dizer que eles eram ateus, tá? Já expliquei isso para vocês, mas eles eram contrários aí àquilo que a igreja pregava, eles defendiam a razão e defendiam também a liberdade, eles defendiam a liberdade humana e também valorizavam bastante o homem, tá? Tanto que eles consideravam que o homem estava no centro, ele tinha liberdade para tomar o seu tempo, para fazer aquilo que ele desejasse. Quem pertencia ao movimento, quem pertencia ao Renascimento, ele era chamado de renascentista, quem era do movimento humanismo era chamado de humanista, e a partir da página 90, aliás, a partir da página 92, vai mostrar aí os principais pintores, vai falar um pouquinho sobre cada um. Eu não vou passar essa parte com vocês, tá? A minha intenção aqui é fazer um geralzão sobre o que foi o Renascimento e sobre o que foi o humanismo. Então, a partir da página 92, tem aí falando sobre os principais pintores, os principais artistas e os principais escritores desse movimento cultural que foi o Renascimento. Tranquilo? Meninos, qualquer dúvida, me mandem no privado. Eu passei um trabalho para vocês e esse trabalho ele tem como base aquilo que eu já havia explicado sobre a Idade Média, o final da Idade Média, e também sobre o que eu expliquei aqui sobre o Renascimento. Então, leiam os textos com atenção, vejam esse vídeo todo, né, até o final, com atenção, que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo, tchau, até mais!